E a primeira derrota do Fluminense na temporada 2026 veio logo no segundo jogo, na segunda rodada da Taça Guanabara, derrota para o Boa Vista 1-0 lá em Bacaxá, no Elci Resende. E eu vou começar esse vídeo aqui sendo bem direto, bem honesto, sem meias palavras, sem ficar aqui caçando muita justificativa para uma atuação péssima, horrorosa, um jogo muito ruim do Fluminense. Ah, Alessa, mas pô, calma aí, é só o início da temporada, é o segundo jogo, garotada, time desentrosado, time que ainda não está bem fisicamente. Sim, é verdade, tudo isso vai ser levado em consideração neste vídeo, mas não anula o que foi o jogo foi muito ruim. Mas eu tenho como missão aqui e obrigação, primeiro, algumas coisas. Primeiro, ser coerente com a minha própria linha de raciocínio, que pode não ser correta, mas não dá para, após uma vitória, na estreia falar uma coisa e depois, porque perdeu, falar outra totalmente diferente. Por que eu estou falando isso? Para começar, porque eu falei isso depois da vitória contra o Madureira. Eu falei, olha, esse resultado é importante para começar o campeonato ganhando, com 3 pontos, né? Alguns jogadores tiveram uma boa atuação, apareceram bem, sinais positivos, então dá para a gente tirar algumas coisas bacanas. Mas nada do que a gente vai ver nessas 3 primeiras rodadas, para mim, é conclusivo. Seja para o bem ou seja para o mal. Não dá para pegar um jogador que, com um jogo na temporada, estreando no Campeonato Carioca, foi bem e falar, porra, tá resolver o John Kennedy, tá resolvendo o nosso problema. O John Kennedy voltou, James estreou, pô, já temos o novo Nino. Lescano fez o gol na estreia, agora no segundo jogo sumiu, agora não presta, né? O James hoje errou algumas bolas, né? Pareceu inseguro, pô, esquece, estamos lascados. Então não dá para ser assim. O meu intuito aqui é tentar estabelecer um equilíbrio dentro do meu raciocínio, né, dentro do meu próprio raciocínio, daquilo que eu acredito, para que você possa chegar à sua própria conclusão, né, ter a sua própria opinião, oferecendo argumentos aqui para os dois lados. Hoje, praticamente nada dá para a gente tirar desse jogo, né? Se eu disser que teve um ponto positivo para mim, um jogador que dá para dizer que, pô, esse aqui foi talvez não o melhor, mais ou menos pior, só que já tinha tido uma boa aparição na estreia, que foi o Matheus Reis. Hoje titular no lugar do Santi Moreno, que infelizmente se lesionou. Matheus Reis apareceu para o jogo, é um jogador rápido, que tem capacidade conduz bem a bola, você vê que tem qualidade, é um menino que, se for bem trabalhado, né, tiver uma sequência ali dentro do profissional, trabalhar com o profissional, eu acho que pode desenvolver. Mas veja bem como tudo é muito incipiente. Ano passado a gente se empolgou com o início de Campeonato Carioca do Riquelme. Ao longo do ano não teve sequência. E aí a gente desce porrada no treinador e não coloca para jogar. E ele também teve lesões, né? E o que a gente esperava do Riquelme nesse início de Carioca fosse pelo menos uma evolução, né? Que ele estivesse acima do que ele foi no ano passado, acima dos outros jogadores que estão ali disputando a posição ou jogando com ele. E a verdade é que isso não aconteceu. Hoje o Riquelme foi, para mim, ainda pior do que foi na estreia. Uma atuação muito fraca. Muito fraca. Falando do ataque, o John Kennedy acaba saindo na reta final ali do primeiro tempo com uma entorse, o que complica ainda mais a situação do Fluminense no jogo. Então eu vou de frente para trás. Hoje o time teve posse de bola, chegou a ter 70% de posse de bola, controle, né, trabalhando a bola, mas com uma imensa dificuldade de criar situações de gol, de fazer essa bola chegar com algum perigo, criar uma situação para que, né, alguém pudesse finalizar. E quem tem essa responsabilidade nesse momento é o Lescano, que hoje apareceu em uma jogada ou outra sem muito brilho, sem muito destaque, sem nenhuma constância, está para dizer assim. Deixando para mim cada vez mais a impressão de que o Lescano não é esse tipo de jogador. E por isso talvez ele vá ter muita dificuldade.
como já vem tendo, né? E por isso talvez não teve sequência em nenhum momento desde que chegou ao Fluminense. Ele não é um meia armador, ele não é um Paulo Henrique Ganso, ele não é também um Acosta, ele é um meia que tem que jogar muito próximo da área. É um cara que vai associar com o atacante para chegar, pisar na área, finalizar e não armar, não organizar o jogo. Ele não é esse tipo de meia. Para mim, isso vai ficando cada vez mais claro pelas características que ele mesmo vai mostrando ali ao longo da partida. Então, hoje, realmente não conseguiu dar aquilo que o time precisava, que era pegar essa bola e conseguir criar situações perigosas, não só para ele, mas também para os companheiros. Fazer essa bola chegar com mais qualidade na frente. Não depende só dele, depende também dos volantes. E aí a gente tem o Otávio, que mais uma vez é um jogador que faz um feijão com arroz. E feijão com arroz diante do Boa Vista, toca para o lado, para trás, para o lado, e pouco faz o jogo evoluir. Pouco quebra linhas para também dificultar o jogo do adversário. O Wallace Davi, uma atuação muito mais ou menos também. É um jogador que ainda a gente vê que está muito cru, né? É um jogador que ainda precisa de muita cancha, de mais rodagem. Eu acho que é importante. Esses garotos, eles saem do sub-17, vão para o profissional direto e não fazem a transição como tem que se fazer. A falar, mas muitos craques, muitos jogadores também fazem isso, mas geralmente são jogadores muito acima da média. Por que eu estou falando isso? Porque o jogador sai do sub-17, vai para o profissional e joga pouco ali. Então ele não tem muita sequência de jogo. Quando ele deveria, ou talvez poderia estar jogando no sub-20 para ir aos poucos, né, ganhando mais ritmo, ganhando mais rodagem, e aí fica no profissional muito tempo sem jogar, e para mim tem a sensação de que falta muito jogo também. Ele é um garoto que eu acho que tem qualidade, mas ainda precisa maturar bastante, ainda precisa ser muito lapidado. Então a gente teve um meio de campo hoje que teve muita dificuldade para jogar, muita dificuldade para conseguir sair da marcação do Boa Vista, que depois que faz o gol, o Fluminense já estava com dificuldade antes. Depois que o Boa Vista faz o gol, aí a situação só piorou. A gente vai para o sistema defensivo hoje. O Fidelis, uma atuação mais discreta do que fez uma ou outra boa jogada, mas mais discreta do que a maioria das que ele já teve. O Arana também hoje mais discreto, né? Não conseguiu ter tanto destaque como teve para mim, né, na estreia. E a dupla de zaga, cara, o Igor Rabelo é um jogador que a qualquer momento dava a sensação de que iria entregar. Para mim, ele, Vitor Eudes, Otávio talvez, jogadores mais com Lescano, jogadores mais fracos ali em campo. Riquelme também, até o Vitor Eudes, Igor Rabelo, Riquelme, eu diria, se tivesse escolher 3, mas dá para colocar mais gente, evidentemente, porque hoje a gente sentiu muita segurança. O James, que foi bem, né, chega contra o Madureira, você vê que é um jogador que arrisca muito, e no que ele arrisca, a gente já sabe, é a característica dele. No que você arrisca, você, né, arriscar, já está dizendo, correr mais riscos. E ele está disposto a correr esses riscos. E aí o problema é que o companheiro dele, a tendência de que seja Freitas, que também adora fazer isso. E também é algo muito preocupante para mim. E eu estou falando isso há muito tempo, sobre essa questão da zaga. Dessa decisão de não contratar zagueiros, para mim é uma loucura total diante da nossa realidade hoje. Mas, enfim, isso é papo para outra hora. Acho que hoje também o James errou mais do que na estreia e aí também não vou dizer, agora já não serve. Né? Antes, depois do jogo contra o Madureira, era o Nino, o novo Nino, agora já não serve. Então a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso. O gol do Boa Vista, o que me preocupa, o gol do Boa Vista sai novamente uma jogada aérea. Bola levantada na área e gol. Ninguém cabeceia, ninguém sai do chão. E o Vitor Eudes, que deveria ter saído naquela bola na pequena área, tudo bem, foi uma bola rápida, foi. Mas ele fica plantado na pequena área. Não sai. E aí os caras fizeram mais um gol dessa forma. Então, em suma, gente, é um jogo, uma atuação que, vamos lá, não é algo que vai definir, que vai pautar o que vai ser a temporada do Fluminense. É muito cedo ainda para qualquer tipo de conclusão definitiva. Volto a repetir isso. Isso não tem nada a ver com aliviar, com passar pano. Foi um jogo muito ruim, foi uma péssima atuação. E é o que eu falo.
Mas pô, os caras só têm oportunidade agora. São 3 jogos, o time desentrosado, ainda não estão bem fisicamente, mas, cara, é a oportunidade que você tem. E aí, meu amigo, não tem jeito. O garoto que nem Riquelme, que esses moleques estão subindo, eles têm que aproveitar a chance. Pode não ter uma grande situação, mas precisam mostrar alguma coisa. E todos os outros também estão ganhando oportunidades agora. Né? Tirando os que provavelmente vão ter mais sequência e talvez serão até titulares quando o time principal estrear lá na 4ª rodada. Mas é a oportunidade que tem. E hoje ninguém aproveitou. Na verdade, desses 2 jogos, quem dá para dizer que hoje aproveitou mais uma vez um pouquinho foi o Matheus Reis. Daí eu tiro um fio de esperança. A gente teve um Santos Moreno estreando bem, mas será que tivesse jogado hoje iria bem também? Não sei, não dá para saber. Mas me dá um pouquinho de esperança. O Matheus Reis me dá um pouquinho de esperança. Da gente tentar tirar talvez desses 3 jogos pelo menos 2 jogadores que possam servir, que possam acrescentar, que possam, sabe, agregar a um elenco que ganhou pouquíssimas novidades até aqui. E o que também é preocupação do torcedor, e muita preocupação. Tanto é que Matheus Montenegro, hoje, lá no UC Resende, já foi cobrado na arquibancada e chegou a bater boca ali com torcedores. E é um clima já meio de tensão, porque o torcedor está preocupado, cara. O torcedor saiu de uma novela de 2 jogadores que não chegaram, reforços, um camisa 9. Porra, a gente sofreu pra caramba em relação a isso ano passado. E vai começar o Campeonato Brasileiro daqui a pouco e não temos um reforço. E agora não vai ter eleição, é política e tal, não é uma questão de eleição. É que o torcedor tá puto já desde o ano passado. E aí ele foi cobrado, inclusive, na arquibancada. Matheus, estamos contigo, Matheus! Estamos contigo, porra! Bom, e é isso. Eu acho que essa situação, o torcedor vai ficar um pouco mais calmo quando chegar esse camisa 9. Seja ele, a gente não sabe ainda quem vai ser. O Fluminense está buscando um jogador para essa função. Então, quando chegar esse camisa 9 e já que zagueiro não vai vir, a gente vai ficar nessa ansiedade aí para saber o que vai acontecer, mas pelo menos um jogador para dizer, para passar um recado para o torcedor, fomos no mercado, buscamos um grande jogador, um grande reforço para resolver o nosso problema. E aí, enfim, eu acho que um pouco ou boa parte da esperança vai ser restabelecida. Até lá, vai ficar esse clima, principalmente se dentro de campo as coisas não acontecerem. E outra preocupação, o John Kennedy saiu com mentor, saiu de muleta. Vou colocar aí na tela para vocês, a imagem registrada ali pela, se não me engano, a reportagem do GE, Marcelo Neves estava lá hoje. Saiu de muletas, já perdemos Santos Moreno. Aparentemente não é nada grave, né? Não é nada grave, depois da estreia, deve voltar, mas teve um trauma ali. Agora o John Kennedy, aí você tem o Ganso, que já se lesionou de novo, você tem Hércules Soteldo ainda se recuperando de lesões do ano passado. Então começa também a se desenhar um cenário assim, meio, né? Um tanto quanto assustador. A gente está falando de 2 jogos no ano. É muito pouco ainda. Então, gente, é necessário, e eu sei que mesmo falando assim, muita gente não vai entender, mas eu vou tentar. É necessário separar as coisas, analisar o que foi o jogo, que a gente está aqui para analisar o que foi Boa Vista e Fluminense. E foi um jogo muito ruim, com atuações péssimas no geral. Outra coisa é projetar a temporada, é dizer quem serve e quem não serve. Ao fim desses 3 jogos, dessas 3 primeiras rodadas, a gente vai tirar algumas conclusões. Quem aproveitou bem a oportunidade, quem não aproveitou, quem a gente acha que vai ajudar, quem a gente acha que realmente não vai ter condições de ajudar. E depois que o time principal estrear, quando o Zubeldia voltar também, aí começa a temporada de verdade. Então, seja para o bem, seja para o mal, essas partidas não definem o que vai ser a temporada do Fluminense e nem mesmo definem o que será a temporada desses atletas que estão iniciando o ano. Já foram assim, já aconteceu isso nas últimas temporadas, né? O time alternativo, com jogos ruins também, atuações abaixo, alguns jogadores bem, outros mal. Totalmente normal, pós-pré-temporada. A gente está falando de segundo jogo, até a preparação física muito aquém ainda do ideal. Então vamos com calma, né? Vamos com calma. Eu sei que a preocupação está grande, aí sim, o que está me preocupando, o que me aflige é quem vai ser o camisa 9? Vamos ter mais reforços?
vai ser só um, e se chegar, vai ser só um camisa 9, não vai vir mais ninguém. Como é que esse time vai encaixar depois que o Zubeldia voltar? Com o Campeonato Brasileiro já começando no final do mês, isso realmente é o que me preocupa. Não necessariamente atuações boas e ruins desses jogadores que estão apenas iniciando esse ano de 2026. Mas é isso, claro, cada um vai ter opinião, cada um vai ter o seu jeito de enxergar, e a gente está aí para isso, para gerar esse debate, tá bom? Se você puder, claro, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, o seu comentário, como sempre, muito bem-vindo, e depois a gente volta repercutindo não só esse jogo, mas também trazendo mais informações para vocês aqui no canal do Lessa. Um abraço, tamo junto, valeu!